Vai começar agora, só que...
Buenos días. Eh, en nombre de la Universidad del Biobío les quiero dar la más cordial bienvenida a, a todos los componentes, a todos los miembros de OIPI, a este Observatorio Internacional de Inclusión, Interculturalidad e Innovación Pedagógica. Para nosotros como universidad es un placer recibirlos en esta oportunidad. Es la primera vez que el Congreso se realiza fuera del Brasil, y para nosotros también es un gran desafío. Eh, Somos un grupo, una red, una asociación, un observatorio que tiene como metas la inclusión, que tiene como un sueño la inclusión, la interculturalidad. Hay un lema del Foro Mundial que habla de que otro mundo es posible, y que habla de la igualdad, de la equidad, de la justicia social. Pero nada de eso es posible también si no hay inclusión, no hay interculturalidad. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos subrayar, queremos destacar ese aspecto. Queremos decir también de que pese a nuestras limitaciones, nuestros desencuentros, nuestras diferencias, tenemos ese sueño común, tenemos ese sueño de un mundo, una sociedad mucho más inclusiva. ¿Bien? Quiero compartir con ustedes también un video del rector de la Universidad del Biobío, el doctor Mauricio Cataldo, que nos quiso hacer llegar un saludo a todos los miembros de OIPE en este 10º encuentro. ¿Bien? Voy a compartir el video. Un minuto, por favor. Muy buenos días. Como rector de la Universidad de Biobío, les doy la bienvenida al 10º encuentro del Observatorio Internacional de Inclusión, Interculturalidad e Innovación Pedagógica, que por primera vez se realiza fuera de Brasil. Mis reconocimientos al equipo organizador, especialmente al equipo coordinado por el profesor Juan Cornejo de la Universidad del Biobío. Extiendo mis saludos al Departamento de Ciencias de la Educación y a nuestra Facultad de Educación y Humanidades, que han trabajado para este significativo evento académico. Es importante destacar que esta red está compuesta por académicos y académicas de más de 50 universidades de Chile, Brasil, México, Bolivia, Portugal, España y Cabo Verde. Además, a esta red se asocian estudiantes de pregrado, posgrado y diversos profesores y profesoras del sistema escolar de los respectivos países que le dan cuerpo. Sin duda, la articulación de estos espacios de interacción permite realizar un aporte en el campo de la investigación educativa e identificar las nuevas y múltiples necesidades que demandan nuestras sociedades para este siglo XXI. Por esta razón, el mejoramiento del sistema educativo en sus diversos niveles puede contribuir a la construcción de países más cohesionados, donde las personas y las comunidades pueden acceder a mínimos comunes y desde allí acceder a pensar individual y colectivamente en una vida digna y buena para todos y todas. Finalmente, quiero felicitarles por el compromiso asumido. Son estos encuentros y redes los que permiten ir tejiendo los nuevos contornos de la educación que necesitan nuestros países y sociedades. Que sea una gran y productiva jornada de trabajo.
ese fue el saludo del rector de la Universidad del Biobío. Y yo quiero también compartir un video que es de la profesora Mónica Pereira dos Santos, que ya fue la fundadora de OIPI, ya desde el inicio de la presente década, y que formalmente OIPI existe desde el año 2015. ¿Sí? Entonces me gustaría compartir ese video. Boa noite, eu sou a professora Mônica Pereira dos Santos, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou a pessoa quem primeiramente concebeu e tomou os primeiros passos para... João, o vídeo não está aparecendo. Agora sim. Boa noite, eu sou a professora Mônica Pereira dos Santos, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou a pessoa quem primeiramente concebeu e tomou os primeiros passos para construir o que hoje vocês conhecem por Observatório Internacional de Inclusão, Interculturalidade e Inovação Pedagógica, o OIIP. E eu estou aqui para contar um pouco da pré-história dele nesse 1 minutinho. Na verdade, 30 segundos agora. O OIIP, na verdade, ele começou lá pelos anos de 2004, quando tínhamos apenas 4 equipes de pessoas oriundas de Cabo Verde, Brasil, Portugal e Espanha. Era um grupo que trabalhava apenas a temática de inclusão, mas como trabalhávamos numa amplitude muito grande, que era extremamente intercultural e se preocupava com a inovação pedagógica, já trabalhávamos, portanto, as 3 temáticas, embora ainda não tivéssemos isso no nome do nosso coletivo. Então, essas equipes desses 4 países, que foram colocadas juntas por meu intermédio, tínhamos esse grupo que se reunia, fazíamos uma pesquisa com as nossas universidades, sempre pensando na inclusão no ensino superior, que geraram dados extremamente interessantes, publicados, evidentemente, e que me fez pensar em ampliar isso como uma rede, criando o que nós inicialmente chamamos do GRIINE, que era o Grupo Internacional de Inclusão em Educação. Isso já lá por volta de 2012, mais ou menos, que criou-se, mas ficou um pouco sendo, digamos, cozinhado. Até que em 2016, nós finalmente conseguimos criar o que veio a se chamar o OIIP, né, num congresso internacional que o LAPEAD, que é o nosso grupo aqui de pesquisa, sempre de 3 em 3 anos executou. Ali, então, no Universidade e Participação, que é o evento que a gente faz, internacional, nós consagramos o OIIP agora com pelo menos metade das equipes que existem hoje. E assim nasceu o OIIP. Precisa de muito tempo para contar a história toda, mas a pré-história, pelo menos um pouquinho, vocês agora já conhecem. Obrigada e um bom evento. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à professora Mônica Pereira dos Santos por ter dado vida a esta grande rede que é o OIIP. O OIIP veio para colocar os pingos nos is.
da internacionalização, que vai além do Estado-nação. Nós nos ligamos mais pelas nossas raízes ancestrais do que por nossas ligações com o Estado do qual nós fazemos parte. Veio colocar o pingo no i da interculturalidade na medida em que nos liga à interculturalidade crítica, isto é, nos une a todo o movimento de resistência dos povos ancestrais que geram vida em plenitude. O colocar o pingo nos is da inclusão, que significa não só incluir num Estado que subalterniza, que nos submete a regimes muitas vezes tirânicos. E veio colocar o pingo no i da inovação, porque inovar não é reformar o mesmo, fazer o mesmo que se vem se fazendo, mas criar radicalmente relações de transformações profundas da nossa sociedade e que respondem aos grandes desafios que nós estamos enfrentando hoje. Então, bom encontro, muita saúde y felicidad a todos. Soy Nicanor Rebolledo Recendis, antropólogo de profesión, dedicado desde 1988 a la formación de profesionales y profesores indígenas en México. Mi primer vínculo con OIP datan del 2015. A partir de que conocí a la doctora Mónica Pereira dos Santos, en el marco de un simposio que organizamos con el profesor Fleury, y a través de ese encuentro es que pudimos estrechar intercambio, relaciones académicas, y fue a través de la profesora Mónica Pereira dos Santos quien recibí de ella una invitación para participar del Encuentro Internacional de OIP que se llevó a cabo en 2015 en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Desde entonces hasta la fecha vengo participando tanto de los encuentros como de las actividades que se vienen realizando mes con mes. Muchas gracias. Eu sou a professora Geni Lustosa, da Universidade Federal do Ceará, membro do OIP desde 2016. Eu chego ao OIP pelo convite de um colega, o professor Babi Fonteles, ali na primeira formação do OIP, né? O OIP surge, né, é criado, é idealizado pela professora Mônica Pereira dos Santos ali em 2015, e eu faço parte, portanto, dessa primeira formação. O OIP é uma proposta de pesquisadores e instituições organizados num coletivo de interesses, de temas, de pesquisa, de ações, de militância, portanto, que tinham no entrelaçamento dessas três categorias, né, que nos são muito caras, muito importantes à constituição dessa rede, que são as temáticas de inclusão e inovação pedagógica. Então, o OIP é uma rede que cresce, se fortalece ao longo dos anos, e em 2020 nós ampliamos essa discussão para pensarmos os rumos desse coletivo, e nos interessou constituirmos-nos como uma associação. Então, nós envidamos esforços nesse sentido, nos reunimos bastante, debatemos, construímos documentos, nos aproximamos de outras experiências com o mesmo teor, com a mesma natureza, e hoje, em 2021, com muita alegria, a gente apresenta para os membros do OIP o estatuto dessa nossa associação. Então, aqui eu me encontro em vários motivos de alegria, né? Que além de comunicar o estatuto dessa nossa associação, é também o momento de dar
boas-vindas a todos e todas à 10ª edição do OIP e também queremos desejar vida longa. Boa tarde, desde Lisboa, Portugal, onde me encontro aqui para efetuar este momento de moderação, e bom dia para quem se encontra desse lado do Atlântico e todos os que se encontram espalhados pelo mundo, como estas novas tecnologias permitem. Agradeço todo o apoio que tem sido dado pela colega Ellen Ferreira e vou tentar sinteticamente expor o que se vai passar neste momento em que a plenária se abre. Portanto, até quarta-feira, hoje propriamente dito, houve um grupo gestor, esta diretoria de transição, que nos trouxe até aqui, pelas pessoas Márcia, Nicanor, Marco, Rita, Francisco e Juan, que capitanearam esta trajetória, desde a saída da Mónica Pereira dos Santos, que vimos há pouco tempo no vídeo fazer esta apresentação do que tinha sido o périplo inicial até o momento de hoje em que se extingue. E por isso, para explicar essa fase de transição, para os que se encontram presentes e que depois possam querer assistir, passaria a palavra à professora Márcia Maria, que todos nós conhecemos da longa data também, e que partilhará este espaço com o professor Nicanor Rebolledo. Bom dia. Isabel, vocês me ouvem? Sim. Ok. Perfeito. Obrigada pela apresentação. Quero cumprimentar todos e todas e todes aqui presentes, dizer da minha alegria de poder compartilhar com vocês esse momento no Chile, na Universidade Biobío do Chile. Nesse sentido, eu também agradeço ao professor Juan Cornejo, ao reitor da Universidade Biobío do Chile, a todos aqueles da comissão de eventos que trabalharam do Chile conosco para a realização desse momento. O coletivo, ele se explica e se define exatamente por essa aproximação dos tempos e espaços para que um objetivo comum possa ser alcançado. Eu entendo que estejamos, nesse momento, realizando aquilo que compreende o movimento que justifica o Observatório Internacional de Inclusão, Interculturalidade e Inovação Pedagógica. Para falar um pouco desse processo de transição, eu e Juan entendemos que seria interessante fazer uma espécie de histórico daquilo que compreendeu o trabalho realizado dentro do OIP nesse coletivo. A Mônica Pereira dos Santos, a quem eu agradeço imensamente, acredito que em nome de todos os participantes integrantes do OIP, por ter tido a genial ideia de criar esse coletivo e por ter nos trazido a oportunidade de nos integrarmos a ele e então seguir, né, pegando dela o bastão que ela nos entregou. E, nesse sentido, eu quero ressaltar a importância da professora Mônica Pereira dos Santos, da UFRJ, que fez nascer esse trabalho, esse coletivo. E a gente muito se orgulha e agradece a oportunidade de dar continuidade a ele. Tentando realizar esse histórico do que compreendeu
o UIP na prática, eu gostaria de ressaltar alguns aspectos para dar a vocês que já estão há muito tempo conosco, desde o início, né? Desde antes de mim no UIP, que me integro ao UIP em 2019, sendo também incluída dentro do UIP aqui na Universidade Federal Fluminense, mais ou menos nesse período, e assumido desde então não só a inserção no grupo, mas também o convite para poder coordenar, junto com a professora Ellen Ferreira, que está aqui conosco, o UIP na UF. E, a partir daí, eu, Ellen e todos nós buscamos compreender o que significava o UIP, que grupo, que coletivo, que funções, que pesquisas, que interesses, que perspectivas de inclusão, interculturalidade, inovação pedagógica, o que cada um desses princípios e eixos significava. Então, nós nos pusemos a estudar e a nos mover por dentro da UF, integrada ao UIP geral, que é assim que nomeamos, temos nomeado o UIP geral, no sentido de fazer com que as nossas pesquisas, as nossas práticas de extensão e ensino pudessem ser alimentadas pelos diálogos, pelos estudos, por aquilo que, nesse movimento coletivo, nós estaríamos dispostos a aprender e a ensinar e a compartilhar. Desde esse período, eu nunca deixei de participar de uma sequer reunião geral dentro do UIP. Então, eu me sinto, de uma certa medida, com condições de fazer um histórico e que possa significar aquilo que a trajetória mostrou para nós. E abro aí o convite àqueles que desejarem complementar algo que tenha sido esquecido, não comentado, não ressaltado, para fazê-lo. A mudança, propriamente, se efetivou poucos meses antes de a professora Mônica Pereira dos Santos ter informado, comunicado que estaria no processo de retirada, de mudança, e que gostaria de não mais assumir a coordenação do UIP. E ela conosco, a partir da redação, que na verdade não foi meramente uma redação, foi uma reestruturação do UIP, junto com a professora Mônica, nós tecemos juntos a cada semana, em reuniões que se deram não uma vez por mês, mas a cada semana, ou a cada 15 dias, me parece que a cada semana, para criarmos um regimento que atualizaria os processos internos do UIP, que já tinha um regimento há bastante tempo e que, naquele momento, coletivamente se entendeu que era necessário atualizá-lo. Então, Mônica esteve todo o tempo conosco, discutindo, realizando, e todo o grupo presente. Quando o regimento foi finalizado, havia necessidade de que alguém assumisse como gestor, uma vez que a Mônica pediu que não manifestou interesse de não mais continuar à frente por inúmeras razões de ordem pessoal, profissional. O grupo se assustou um pouco, porque não queria isso, né? Mas entendeu que era necessário que nós nos articulássemos para que dessemos continuidade àquilo que a própria Mônica desejava. E, nesse sentido, se instituiu, por decisão coletiva, um grupo gestor interino. Esse grupo gestor interino é composto pelos colegas, professores, já citados pela professora Isabel na nossa apresentação agora, hoje. E, desde então, esse grupo gestor, pelo menos uma vez por mês, vem se encontrando para fazer acontecer os movimentos internos de articulação com o coletivo, para avançarmos naquilo que o regimento já nos orientava. Esse diálogo entre nós, do grupo gestor, ele implicou um movimento de autoconhecimento enquanto grupo gestor, pessoas diferentes, de instituições diferentes, de países diferentes, com histórias diferentes, trajetórias de pesquisa distintas. Nos reunimos com o objetivo de nos conhecermos e criarmos juntos um movimento interessante que significasse para aquilo que estávamos entendendo a partir do regimento, criado coletivamente, atualizado coletivamente, que significaria o UIP.
eu não sei se diria novo OIP, ou OIP em processo contínuo de autotransformação. Esse regimento, então, foi elaborado e a gente começou a praticar. Criamos comissões, que estão registradas, essas comissões com o objetivo de mobilizar as ações internas dentro do observatório. No que diz respeito a publicações, a nossa iniciativa é no sentido de nos apoiarmos para que as publicações pudessem acontecer com esse coletivo em articulação com diferentes revistas que considerávamos revistas que dialogam efetivamente com as nossas intenções. Então, movimento de publicação, houve publicação de um livro também, que o último livro do qual eu tive notícias, publicado a partir do evento que se deu na UFRJ, e também articulado ao movimento de Bauru, que se deu, que foram os 7º e 8º encontros do OIP. O último se deu em Bauru. Nós fomos para Bauru e realizamos, enquanto também a articulação de apresentação de todos os nossos trabalhos e pesquisas. E assim foi sempre tecido esse cotidiano. Criamos, né, a possibilidade, porque isso já vinha se mostrando na prática de alguns professores que são artistas. Nós temos colegas aqui que são professores e são artistas também, e a necessidade, a vontade de muitos, de alguns ou de muitos, de que nós dessemos uma espécie, trouxéssemos para dentro desses nossos movimentos, nesses nossos diálogos, essa característica mais afetiva, sensível, artística. Por isso que inserimos nas reuniões gerais algumas atividades culturais, presença de poetas, presença de cantores, presença de estudantes que recém publicados, digamos assim, trabalhos voltados para a literatura. E essa atividade, tentamos fazer com que em 2021 ela crescesse, mas não conseguimos, porque fomos engolidos pelos afazeres e pela pandemia e por tudo mais, né, que está significando esse nosso momento difícil, de resistência, de reexistência aos desmandos, né? Não bastasse a lógica do vírus se impondo sobre nós, vários países, inclusive o Brasil, vivendo um processo desigual, de acirramento das desigualdades, da pobreza, da fome, por conta, e tantos outros problemas, por conta da política do governo federal, que não reconhecemos como uma política que seja inclusiva, que respeite todas as pessoas igualmente. E, nesse sentido, o OIP é identificado por mim, e eu entendo que por muitos de nós, ou todos nós, como um espaço-tempo de reexistência e resistência a esses desmandos, a esse sofrimento planetário que nós estamos todos vivendo. E, nesse sentido, uma outra atividade que foi criada foi o Círculo de Leitura, onde um pequeno grupo do OIP se disponibilizou a ler Boaventura de Sousa Santos, e assim estamos fazendo. Isso para dizer de algumas atividades que são do campo cultural, digamos assim. Realizamos, em 2020, um seminário interno. Esse seminário interno ele foi uma ideia surgida também e alimentada coletivamente, surgida de alguns. O grupo gestor levou essa proposta, ela foi alimentada dentro das reuniões gerais, houve algumas resistências, inclusive, porque isso poderia significar grupos temáticos como uma espécie de segmentação e de afastamento daquilo que entendemos como os eixos interculturalidade, inovação pedagógica e inclusão, que não se dissocia de nenhum dos campos temáticos. Então, isso foi um alerta, inclusive, trazido pela professora Mônica dos Santos, que ainda estava conosco quando essa proposta foi lançada. Mas nós tentamos, e acredito que tenhamos conseguido, fazer compreender que não se tratava de uma dicotomização dos processos, e sim da compreensão de que, uma vez nós envolvidos em pesquisas em determinadas áreas,
comprometidos com essa articulação em todas as áreas, no conceito de interculturalidade, inovação e inclusão, nós poderíamos ativar processos mais descentralizados de discussão qualitativa, teórico-prática, metodológica sobre as nossas pesquisas, ações, extensões, ensino, e assim vem acontecendo. Dessa edição do 10º, que é o 10º encontro, os grupos temáticos estão aqui sendo realizados e fortalecidos e comprometidíssimos com a reflexão a partir dos 3 eixos, dos 3 princípios que nos justificam e significam muito para nós. Sem querer me alongar demais nessa descrição, eu gostaria de dizer que nós fizemos em torno de 20 a 21 reuniões gerais a partir de maio de 2020. Todas elas articuladas pela mediação do grupo gestor, que se alternou a partir de um determinado período com o objetivo de descentralizar também as falas e as conduções, mas todas as ações foram articuladas coletivamente dentro do grupo gestor e também na relação com os participantes do OIP. Também buscamos nos articular com cada uma das comissões, procurando injetar energia, força, segurança, apoio, para que eles se sentissem acompanhados e com a clareza possível para a realização dos trabalhos. A Comissão de Comunicação e Divulgação, que está aqui fortemente trabalhando para a realização desse evento. Nós temos a Comissão de Publicação, que fortemente vem trabalhando para que as nossas escritas coletivas possam ser efetivadas em diferentes revistas. A Comissão de Eventos, que está aqui fortemente articulada para a realização desse trabalho, desse evento. A Comissão de Secretaria, que é aquela que ficou vazia todo o tempo, e que significa para nós o que será isso, né? Mas que teve na minha pessoa, na pessoa da Ellen, na pessoa daqueles que ocasionalmente puderam se aproximar para nos ajudar a mediar os chats, para nos ajudar a escrever algumas declarações, para nos ajudar a fazer acontecer a secretaria dentro do nosso trabalho. E a decisão coletiva também foi a de que as atas, inclusive, das reuniões pudessem ser compartilhadas também com as universidades que compõem esse grupo. Então, esse trabalho das comissões se deu, o seminário foi, do nosso ponto de vista, o seminário internacional foi, do nosso ponto de vista, um sucesso, porque agregou pessoas que estão aí dialogando até hoje. O processo de gestão colegiada também, que a gente buscou fortalecer e que tem significado bastante para nós, a aprovação do regimento, e nesse processo de contínua reflexão, nós acatamos, nós acolhemos a sugestão de algumas pessoas dentro das reuniões gerais de que, para que dessemos continuidade ao trabalho que nós estávamos fazendo, no sentido de expandir, era necessário verba, era necessário uma estrutura que permitisse uma autossuficiência para a realização dos eventos, para a realização dos movimentos internos e no diálogo com outros grupos, inclusive, e outras universidades, para gerar, inclusive, maior adesão para esse nosso grande coletivo. Foi aí que surgiu a ideia da associação, de nos transformarmos numa associação. E essa ideia, ela foi aceita e não aceita, rejeitada, houve resistências e houve uma necessidade de que nós usássemos os argumentos, daqueles que tinham os argumentos, para defender a associação, de que valeria a pena. Então, fizemos vários estudos, o grupo gestor entrou em contato com o presidente de outras associações, estudamos diferentes estatutos, conversamos com diferentes pessoas que já são integradas a associações internacionais, discutimos o que significaria para nós sermos associação do ponto de vista estrutural e do ponto de vista do alcance das ações para o mundo, para dentro das nossas instituições de trabalho, para a sociedade como um todo.
o que significaria, e então se instituiu uma comissão temporária, que é chamada, o que chamamos hoje de comissão associação, que deu continuidade a esses estudos, a esse levantamento, e escreveu uma proposta de estatuto. Essa proposta de estatuto está aí, disponível já para todos nós, né? Para nós lermos, opinarmos. Ela está em processo, ela chegou a um momento de finalização. Nós entramos em contato, eu e todo o grupo gestor, e também aqueles que se disponibilizaram a compor uma nova diretoria, uma vez instituída a associação. Nós nos reunimos com um advogado, porque precisamos formalizar, né, de forma legal, né, a associação, então a gente precisava conversar com um perfil de advogado que compreenderia aquilo que precisaríamos no momento. O advogado fez a leitura do estatuto, fez várias considerações e constatou que há alguns ajustes que precisam ser feitos, sobretudo naquilo que compreende a estrutura que hoje somos e a estrutura que o estatuto apresenta. São detalhes que vão precisar ser desenvolvidos, não há tempo hoje para o desenvolvimento dessa discussão, a gente espera poder realizar essa discussão mais pormenorizada no dia 1º, na plenária do dia 1º. Tudo bem? Mas há alguns ajustes que foram sugeridos e nós queremos compartilhar com todos aqui do OIP, e isso acredito que seja possível no nosso dia 1º na plenária, certo? Além disso, nós realizamos também, além de tudo que eu já relatei, nós realizamos também uma conversa muito próxima com um dos integrantes de uma instituição chamada Matrística, se eu digo assim o nome certo, que existe no Chile e existe também no Paraguai. O professor Dominique, que trabalhava e trabalha, né, trabalhava com Maturana, com o professor Humberto Maturana, da Universidade do Chile, durante muitos anos, e realizava vários cursos e várias atividades, né, a partir da perspectiva da biologia do conhecer. Nós fomos convidados, através da professora Milene, que da UFJF, e do professor Dominique, a nos unirmos para a organização e realização de um curso que seria oferecido para diferentes países, inclusive o Brasil e os demais aqui integrados ao OIP, um curso que tivesse relação com Paulo Freire, com educação. E nós, então, passamos a conversar, fizemos várias reuniões com o grupo gestor e o professor Dominique, com a professora Milene Santiago. Na conversação, nós montamos, apoiamos e colaboramos com o professor Dominique para a inserção de temáticas que entendíamos importantes para a discussão sobre o que nos interessava, que era a reflexão sobre educação teórico-prática, considerando Paulo Freire como uma das principais referências e, obviamente, a biologia do conhecer de Humberto Maturana, entre outros aspectos que estariam ali articulados a partir do referencial de pesquisa de cada um dos integrantes à realização dos cursos. Então, seguimos algumas sessões, algumas conversas nesse sentido, e chegamos à conclusão de que não seria possível realizar o curso no formato que estaria sendo sugerido pelo Instituto Matrística, pelo fato de sermos uma instituição pública aqui, praticamente todas nós, e a inviabilidade de nós cobrarmos pelos cursos que oferecemos. Então, nesse sentido, nós ficamos com aquela sensação de vazio, porque era apaixonante a ideia e a proposta, e então solucionamos essa dificuldade daquele momento no diálogo com o professor Luiz Andrade, que é o professor da Universidade Federal Fluminense, aqui em Niterói, no Brasil, Rio de Janeiro, Brasil, que é um grande estudioso, especialista e divulgador das ideias de Humberto Maturana. Ele é professor do Instituto de Biologia aqui da universidade, oferece vários cursos a cada semestre de imersão e também atualmente virtuais sobre Humberto Maturana, e ofereceu, então, conosco, para nós, um curso com a presença dos professores Nelson Vaz e do professor Podoses, que é o professor da Universidade do Chile, que estará conosco numa conferência amanhã.
realizamos esse curso aconteceu e gerou uma integração muitíssimo interessante, ainda mais com os integrantes que puderam estar presentes todos os sábados, naqueles 3 meses de curso sobre Biologia do Conhecer. Então, essas são algumas das nossas iniciativas. E esse o 10º encontro, melhor dizendo, como está acontecendo hoje, com toda essa configuração e com a grande oportunidade que o professor Juan nos ofereceu de que ela tivesse estando no formato virtual, a sua primeira versão internacional acontecendo num outro país que não o Brasil. Bom, dito isto, né, eu queria só concluir dizendo que eu sou uma professora formada em letras pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, formada também como pedagoga pela Universidade Federal Fluminense, com 30 anos, em média, de docência no ensino básico como professora de língua portuguesa, como pedagoga de instituições públicas e como professora universitária efetiva na Universidade Federal Fluminense nos últimos anos, a partir dos últimos anos. A minha relação, a minha integração efetiva, encarnada com o Observatório Internacional de Interculturalidade e Inovação Pedagógica, que está prestes a se transformar numa associação, hoje é simbolicamente um momento dessa virada. Quero dizer que eu me sinto aprendendo demais, exercitando com todas as minhas forças, energias e vontades o papel de pedagoga dentro do grupo gestor, entendendo o pedagogo como esse intelectual orgânico que tece cotidianamente as possibilidades de realização de um projeto de escola, de um projeto de educação, de um projeto de sociedade que são indissociáveis. A relação educação e sociedade é indissociável. A educação entendida como ato político é clara para nós na voz de Paulo Freire, que é brasileiro, e eu me orgulho muito de ser brasileira e de ter Paulo Freire como uma referência brasileira e mundial. E preciso dizer que, infelizmente, nesse momento no Brasil, Paulo Freire, no seu centenário de nascimento, muito homenageado, muito estudado por todos nós no Brasil e fora do Brasil, está sofrendo ataques, uma vez que ele luta até hoje, né, nos seus livros e nas nossas ações, que somos estudantes e aprendizes, né, das ideias de Paulo Freire, que nós não podemos lidar com os nossos processos de trabalho numa relação meramente burocrática e destituída desse compromisso de que a sociedade tenha os seus direitos garantidos. Então, é nesse sentido que eu me apresento a vocês, em nome do Grupo Gestor, dizendo que cada um de nós tem a sua história, a sua trajetória de luta a favor da inclusão de todas as pessoas ao usufruto dos bens sociais, dos bens culturais, do bem viver que está sendo nos oferecido pela natureza, pela terra, por aquilo que somos, mas, infelizmente, o capital está tentando e conseguindo abocanhar muito daquilo que é o nosso direito à vida, ao direito à dignidade de viver, que muitos acham que talvez não seja para todos. Então, é na direção de resistir, que eu estou aqui em nome de todos e agradecendo demais a oportunidade de compartilhamento, a oportunidade que a Mônica Pereira dos Santos, que eu agradeço mais uma vez, nos deu e nos dá até hoje, de continuarmos juntos, seguindo nessa trajetória de realização de vários trabalhos que ainda virão e que se expandirão na direção de nós nos tornarmos pessoas melhores, um coletivo que trabalhe efetivamente a favor da inclusão de todos. Obrigada. Eu passo a você, Isabel, e o professor Juan. Muito obrigada.
por esta explicitação tão transparente, que certamente, na qual certamente cada um de nós se revê. Para cumprir e tornar também clara esta passagem, antes de passar ao professor Juan Cornejo Espejo, da Universidade de Bio-Bio do Chile, nos dará conta da explicação, no fundo, daquilo que são os avanços que foram sido feitos em relação aos estatutos, portanto, esta forma de instituir e legalizar a própria organização que nos permitirá trabalhar doravante, na forma de associação. Dizer somente que o elenco que hoje se encontra em cima da mesa é presidido pela professora Márcia, que acabou de usar da palavra, que tem como vice-presidente o professor, que já estava também na comissão, no grupo gestor, o professor Nicanor Rebolledo, na secretaria a colega Helen Ferreira e Rejane Gomes, e que também tem um conselho fiscal que é composto pelo colega Marco, que também estava no elenco anterior, e a colega de Cabo Verde, a Leida. Passaria então a palavra agora ao professor Juan Cornejo, que tem vindo a acompanhar-nos ao longo destes últimos meses também, e que é, acima de tudo, depois de ser professor associado do Departamento de Educação da Faculdade de Educação e Humanidades da Universidade Bio-Bio, de ter as suas graduações, pós-graduações e complementos de formação que todos nós saberemos reconhecer, é neste momento o anfitrião deste nosso 10º encontro. A palavra fica então para o professor Juan Cornejo. Ok. Olha só, eu vou explicar um pouquinho o percurso do que foi feito na comissão do Estatuto. Tá? Eu gosto, e por que a gente vai falar do Estatuto? Porque também hoje a gente oficialmente, simbolicamente, vamos a dar passo do IPE a essa nova organização, que isso tem tudo a ver com o que aconteceu com o Estatuto. Na verdade, o Estatuto, a ideia começou a se gestar o ano passado. Tá? Em novembro, dezembro do ano passado, se formou com voluntários da própria associação, do próprio IPE, se formou uma comissão para redigir o Estatuto. Essa comissão esteve integrada originalmente por Luiz Andrade, a Helen, a Edi Bonetti, a Valéria de Oliveira, eu e não lembro alguém mais. A gente se conseguiu reunir. Eu vou fazer um pouquinho, uma pequena história para um pouco explicar em que a gente está agora. A gente se reuniu em janeiro, né, e depois, por diferentes motivos, a comissão não se conseguiu juntar mais, pelas férias, depois teve algumas colegas nossas que pegaram Covid, veio também o trabalho em março do GT, se lembram que a gente esteve todo o mês fazendo apresentações dos distintos GT. Como a comissão não tinha feito nada, na verdade, não se tinha juntado, em abril a gente começou a tomar contato com uma advogada que foi a Geni que nos passou o contato, que uma advogada do Nordeste, parece que de Fortaleza, a Lúcia, e ela nos explicou em que consistia uma associação, os aspectos legais. Por exemplo, porque nós começamos de que, um pouco já a Márcia falou isso, de que a Mônica saiu do IPE, teve essa diretoria, esse grupo gestor de transição, que a gente esteve nesse grupo gestor da saída da Mônica até hoje, tá? Que hoje vai ter uma mudança também na diretoria. Então, a gente se reuniu com essa advogada, ela nos explicou, porque sempre a nossa ideia é que fosse uma gestão coletiva, uma gestão colegiada, tá? Só que ela nos explicou, essa advogada, de que, em termos legais, por exemplo, a presidência
primeiro que tinha que ter uma presidência. Essa diretoria tem que ter uma presidência porque a representação legal recai sobre essa pessoa. E a associação, o IIP, tem que ser inscrito no lugar de residência da presidência. Isso pode ir mudando no futuro também. A segunda coisa que tinha que ter essa estrutura, digamos, presidente, vice-presidente, secretário, etc, etc. Tá? E a gente, um pouco, ouvindo a advogada, um pouco adaptou o que a gente fez, o que foi essa diretoria, esse grupo de gestão de transição. A outra coisa também que nos falou foi que, mais ou menos, os custos que implicava na inscrição, por exemplo, no cartório, que a gente tem que fazer uma inscrição, isso custa entre 1.500 e 2.000 reais. Além disso, também ela falou de que, digamos, das condições que tem que funcionar do aspecto legal essa agrupação que quer funcionar como do ponto de vista legal. A outra coisa importante também foi que a presidência só pode ser ocupada por um brasileiro ou uma pessoa, um estrangeiro que resida no Brasil, dado que essa associação tem que ser inscrita no Brasil, tá? Então, a gente tendo clareza a respeito disso, começou novamente, e ela também foi aquela que nos passou um modelo de estatuto, que foi do ANGIP, tá? E se formou novamente, se reativou essa comissão de estatuto, que nesta oportunidade esteve conformada pelo Luiz, pela Márcia, pela Ellen, pela Rejani, a Jani também participou e eu. E esse trabalho foi feito entre maio e início de julho. A comissão, na verdade, concluiu seu trabalho no início de julho. Eles apresentaram, essa comissão apresentou uma proposta de texto de estatuto que foi apresentada na assembleia correspondente ao mês de julho. Ali na Assembleia de Julho, a gente decidiu, teve várias alternativas, por exemplo, ler o estatuto ali mesmo na reunião mensal. Só que, claro, era muito longo, então a gente decidiu que cada semana, cada segunda-feira, de 13 horas, a gente se vai reunir para fazer uma leitura, uma discussão a respeito do estatuto, do que vinha proposto por essa comissão. Teve várias coisas que mudaram, por exemplo, a estrutura, porque originalmente a gente tinha pensado em vários mais cargos, não 6 como finalmente ficou, tá? Presidente, vice-presidente, secretária, vice-secretária, tesoureiro, vice-tesoureiro. No início eram como 9 ou 10 cargos. Também ali nesse grupo de discussão, que na verdade não foi uma comissão, sino que foram os membros do IIP que toda segunda-feira participaram das discussões. Regularmente participou a Luciene, a Jenin, a Ele, a Rejani, eu, que participamos toda segunda-feira durante o mês de julho e agosto. E eu sublinho isso porque a gente, do início do ano passado, a gente tinha a ideia de ter esse estatuto. Primeiro, originalmente era em março, depois um pouco foi adiante. A gente vai ter para final de maio, depois para final de junho. E depois ficou muito claro para nós que a gente tinha que ter esse estatuto já pronto para agora, para a inauguração do 10º encontro. Esse sempre foi o teto, foi a meta que a gente tinha em mente, tá? Então, como falava, durante 2 meses, durante julho e agosto, essa comissão, não é comissão, na verdade, essas pessoas, esses membros do IIP, foram lendo, foram discutindo, foram mudando algumas coisas. Por exemplo, sublinhar, embora que a lei brasileira nos peça que a gente tem que ter um presidente, vice-presidente, porque para cumprir com a lei, o grupo gestor tem que funcionar ou essa diretoria tem que funcionar de forma colegiada, tá? Também que a inscrição teria que ser feita onde morasse o presidente.
Além disso, também surgiu ali nessa discussão a necessidade, que isso não vinha do texto proposto pela comissão, de um conselho fiscal para ter controle das finanças, da parte administrativa, de gestão. Então, apareceu essa figura que não estava na origem, no estatuto que propôs a comissão de estatuto. Esse trabalho de leitura concluiu no final de agosto, porque a gente estava em mente que a gente tinha que ter tudo pronto para agora, para a inauguração hoje do estatuto. Então, nesse contexto, a gente um pouco já concluiu a leitura, refez aquelas partes que a gente achava que tinha que ser refeitas, e convocou, através da Márcia, um advogado, um pouco para saber que a gente tinha que fazer para formalizar essa inscrição no cartório, começar nos trâmites na Receita Federal, etc., etc., todos os trâmites que demanda a constituição de uma organização legal no Brasil. Nesse contexto, a gente se reuniu no início, meados de setembro, com o advogado nos falou, como a Márcia também falou, que a gente tem que fazer alguns ajustes. Na verdade, não são tantos ajustes. E que a gente, para formalizar, e também eu perguntei quanto era o custo de financiar os honorários do advogado, e além da inscrição. Ele falou também que são R$6.000. Se a gente soma os R$6.000 mais a inscrição no cartório e outra papelagem, ele também falou de ter à disposição um contador para fazer a inscrição, outro trâmite que a gente tem que fazer também. Isso seria como R$8.000, R$10.000, que é outro tema que a gente também vai ter que começar a discutir a partir da sexta-feira, porque uma coisa é ter o texto, o estatuto, tá? E outra coisa também tem que ter financiamento para pagar os trâmites que demanda a formalização desse estatuto. E nesse dia que a gente estava com o advogado, porque, na verdade, eu sublinho isso, a discussão se terminou. A leitura já terminou com esse grupo de pessoas que participaram durante agosto e setembro. Não obstante, surgiu, por exemplo, o Babi propôs algumas coisas que, a seu entender, ficavam um pouco abertas, que tinha que ver com a qualidade dos membros, e se o IPE vai ser somente para professores universitários, para professores do sistema, ou também iria incluir, por exemplo, a indígenas, digamos, pessoas que são das comunidades, dos sem terra. Então, ficaram alguns espaços abertos. Também, um pouco surgiu a ideia, digamos, de repassar, de fazer uma releitura de que implica o IPE. Isso aparece no Estatuto, mas seguramente deve ser discutido com maior tempo, maior clareza, etc., etc. Então, em que a gente está? E eu vou explicar por que surgiu essa nova diretoria. Porque no contexto que a gente tinha a ideia de que tinha que formalizar o IPE, agora no início do encontro, então eu mesmo pressionei, porque não adiantava ter uma diretoria de transição, porque para fazer a inscrição no cartório, a gente precisa um representante legal. E nesse contexto, surgiu essa nova diretoria, se conversou, que ficou constituída pela Márcia como presidenta, pelo Nicanor como vice-presidente, pela Rejani e a Ellen como na secretaria, e na tesouraria ficaria o Babi e a Geni. Tá? Tem que lembrar que a nova diretoria hoje começa e tem um mandato, de acordo com o Estatuto, por 2 anos. E que isso também aparece, que foi proposto também ali no texto original da comissão, que essa nova diretoria fica no mandato durante 2 anos e não se pode reeleger. Tá? E também não pode postular, tem que ter um tempo de vacância, digamos, um período que tem que ser outro, e depois tem que ter, no futuro, eles podem novamente postular a esses cargos. Tá? Então, a gente hoje, vamos a dar, hoje começa oficialmente essa nova etapa do IPE. O IPE de transição, é aquele IPE que surgiu com essa diretoria de transição, com a saída da Mônica, hoje conclui seu período.
E hoje começa um novo período com essa nova diretoria, e também serão eles os responsáveis de um pouco falar, de planejar como a gente vai continuar com essa discussão do estatuto, dessas coisas que a gente tem que ajustar, que tem que aprofundar, etc, etc. Também das propostas de financiamento, porque eu sublinho isso. Não basta com ter o texto, a gente tem que ter a grana para viabilizar a formalização do IP. Tá? E também transparentar quem somos, quantos somos, quem realmente querem participar, querem se afiliar, e tem que pagar anuidade também, como acontece em toda organização nacional ou internacional. No estatuto ficou, por exemplo, que a afiliação anual seria de 40, o equivalente de $40, por exemplo, não me lembro quantos são, isso em reais. Mas é isso, então, a mesma Ellen agora viabilizou também um formulário só perguntando, não para afiliar-se, senão só perguntando quantos gostariam no futuro também se afiliar, de participar mais ativamente do IP. Tá? Então, o que vai acontecer hoje, oficialmente, começa esse novo IP, essa nova organização. Daqui a pouco a Ellen também vai explicar a forma de votação do nome dessa nova organização, tá? Que a gente tem que formalizar isso, tem que avançar nisso. E a sexta-feira, a nova diretoria também, seguramente nos vai propor quais são os caminhos para continuar com a discussão do estatuto e também do financiamento. É isso. Muito obrigada. Então, passaríamos neste terceiro momento, uma vez que nos restam aproximadamente 15 minutos, a fim de não entrarmos no trabalho que começará depois a ser feito com os diferentes grupos de trabalho, os diferentes GTs. Passaria a palavra à Ellen Ferreira, que nos conduzirá para podermos votar o nome para a nossa nova instituição. Ellen. Boa tarde a todos e a todas, espero que estejam bem. Iniciamos agora essa nova fase de associação, e é com grande prazer que eu vou trazer alguns nomes aqui sugeridos pelos colegas, né, que colaboraram aí com uma lista que a gente, um formulário que a gente passou de sugestões, né? E já aproveito para dizer que houve um equívoco, de fato foi como votação, mas era uma consulta. No entanto, a estrutura do formulário deixava bem claro que era uma consulta. Só mesmo o título que foi equivocado. Peço por gentileza, quem estiver com o áudio ligado, desligar. E aí, nisso, como tinham sugestões, surgiram outros nomes. Também tivemos um problema relacionado à sigla RIP, que foi muito bem orientada pelo professor Nicanor, muito bem discutida e defendida pelo professor Babi, né? E chegamos à conclusão de retirada desta sigla, né, da lista de votações. Tá? Então, esse é um ponto que é importante a gente destacar aqui. Eu vou mostrar para vocês rapidamente como é que está Vocês já conseguem ver aí, né? Que eu estou vendo aqui no meu celular, que vocês estão conseguindo ver. Então, é importante que vocês sinalem aqui, esse link vai ficar disponível até sexta-feira, e sexta-feira, na última plenária de sexta-feira, nós iremos dizer qual foi o nome que foi mais votado, tá? Então, a gente tem a sugestão aí de AIP, né? Associação Internacional de Inclusão, Interculturalidade e Inovação Pedagógica, o AIEP, gente, desculpa, né? Falar essa sigla está difícil, mas é a Associação Internacional de Estudos e Pesquisas de Inclusão, Interculturalidade e Inovação Pedagógica. Tá? Temos o Rede Internacional de Estudos e Pesquisas sobre Inclusão, Interculturalidade e Inovação Pedagógica, que não foi sugerido sigla. Temos o AIP, Associação Internacional de Estudos e Pesquisas de Inclusão, Interculturalidade e Inovação Pedagógica, e a Associação Educacional Internacional de Estudos Científicos, Socioculturais e Políticos sobre Inclusão e Interculturalidade.
que também não foi sugerido sigla, tá? Então, está sendo aberta agora, vou passar o link para vocês agora dessa votação, e repito, agora é votação, não é mais consulta, tá? Para que vocês possam estar efetuando aí qual o nome que vocês desejam. Outra questão aqui, só um minuto que eu estou tendo que aprovar a gente ainda mostrar aqui, é a nossa lista da plenária, tá, gente? Que é extremamente importante que vocês, enquanto membros do OIP, e é para aquilo que o Juan também falou, a gente quer saber quantos somos, quem vai embarcar nessa da associação, com quais pessoas podemos contar, para que avancemos, de fato, né, nos trâmites legais para criar a associação. Então, só tem 16 pessoas. Nessa plenária, foram inscritas 45 pessoas, nós tivemos picos aí de participação de 42 pessoas, mas só 16 responderam à lista de presença. Então, eu convoco vocês aí para estar respondendo essa lista de presença e sinalizando aqui na pergunta de baixo, mais uma vez atesto, não está sendo afiliado, tá? Vocês estão manifestando interesse de afiliar-se à associação, tá? Então, vocês botam aí sim, não, talvez, tá? E também aceitamos sugestões aí sobre o evento, né? Desse primeiro momento que está acontecendo e outras questões também, tá? Alguma dúvida sobre isso, gente? Dagmar? Então, você vai botar no chat, é isso? Agora. Aquele da rede, a gente pode sugerir uma sigla, porque eu gosto muito do nome rede, entendeu? E como teve problema com o outro de rede, eu ia sugerir uma sigla para a rede, né? Tá aí o link da votação. Mais uma vez, lembrando, o vídeo, depois eu vou pegar com o Juan o vídeo que foi passado no começo dessa abertura, por sinal maravilhoso, Juan, que lindo, eu não conheço o Chile, fiquei assim fascinada, para a gente colocar também lá no nosso canal do OIP, tá, no YouTube. O vídeo com esse pré-histórico sobre o OIP também está disponível, já está disponível lá no canal do OIP. Lembrando mais uma vez, né, vou aproveitar aqui, né, a gente tem 10 minutinhos aqui, rapidamente para falar algumas coisas que eu vi sobre a utilização aqui hoje do Zoom, já que teremos, né, até sexta-feira eventos ligados ao 10º Encontro OIP. É muito importante, gente, que quando estivermos na conferência, mantermos nossa imagem, né, o vídeo, interrompido. O que acontece? Por mais que façamos marcações, se a pessoa abre o áudio e o vídeo, instantaneamente vai para ela. Então, muitas vezes aqui o Juan está falando, mas a Isabel falava, mesmo o Juan estando marcado, ia para a Isabel. Então, assim, é um protocolo, é uma prática que a gente tem que se acostumar a ter, né? De pegar e desligar. Se alguém está falando, vamos desligar câmera e celular para que não haja problema. Pode desligar o de todo mundo? Pode desligar o de todo mundo. Eu não acho tão legal, acho que é bacana a gente aprender a utilizar a ferramenta da forma mais correta possível, tá? Lembrando mais uma vez também, aproveitando aqui o momento também para lembrar, de vocês renomearem aí, né, lá nos 3 pontinhos lá em cima, colocar o nome de vocês, instituição e país. Estamos num evento internacional, então vamos colaborar para que todos, né, possamos nos conhecer melhor. Também passaram os dados aqui rapidamente. Tem alguém para falar depois de mim? Não. Tá, então é rápido aqui, estou aproveitando. Ellen, só tem algumas Obrigada. coisas no chat, Ellen, que precisava falar depois. Você quer já passar ou eu falo aqui rapidinho algumas coisas bem rápidas? Não, é só coisas rápidas do chat. Pode ser. Na verdade, falando que o vídeo é privado e que não foi possível acessar, pedindo para colocar novamente no chat a lista de presença. Eu tentei colocar aqui, mas eu não sei se funcionou, então eu tentei fazer isso, mas acho que vale a pena colocar de novo. E é isso. Na verdade, acho que o mais necessário é isso. Tem gente dizendo que não está conseguindo assinar a lista, então acho que é só colocar de novo aqui. Vou colocar, já botei a votação e estou colocando agora novamente. Quanto ao vídeo, gente, eu subi o vídeo no momento que eu estava aqui, então estou aceitando pessoas, marcando pessoas, então assim, vou lá daqui a pouco e resolvo isso, né? São questões técnicas que não temos bolsistas, não temos verbas, então assim, acho que a primeira coisa que a gente tem que começar a valorizar aqui é o trabalho do coletivo. Dessas coletivações, é pensar em coletivizar cada vez mais. Eu dou parabéns a todos os colegas que estão aqui presentes,
volto a dizer, 45 inscritos na plenária, batemos pico de 42 pessoas na sala. Então, assim, isso mostra o compromisso de vocês realmente com o OIP e agora com a associação. E tivemos também aí uma lista de quase 600 pessoas inscritas no evento, e que se a gente tivesse tempos e pernas e mãos, teríamos muito mais nessa semana, que não atacamos na divulgação, então bateríamos aí 1.000 pessoas, mas pela estrutura técnica não tivemos condições de fazer isso, mas isso já mostra o potencial que organizados, bem fomentados de ideias interessantes, com ideais, né, que realmente aguçem a comunidade, a gente consegue fazer eventos maravilhosos. Então, com um quantitativo significativo de pessoas. Então, assim, 600 inscritos, quase 600 inscritos, desses quase 600 temos uma base de quase 500, né, dentre inscrições que foram repetidas e tudo mais, a gente tem uma média hoje participando de quase 500 pessoas, ou até um pouco mais, de algumas que entraram depois, né? Então, assim, temos um trabalho enorme até sexta-feira e espero que coletivamente consigamos fazer um evento maravilhoso. Mas, de antemão, agradecer a todo mundo que está aqui presente. Ellen, só para corrigir aí, olha só, os 2 links que você colocou me levam ao mesmo tipo de formulário, que eu acredito que seja de presença, que consulta se eu quero estar ou não no IP. Não tem o de votação da sigla da associação, esse não está, não recebi. Tudo que eu cliquei aqui de link me leva a um formulário que eu acredito que seja de presença e de desejo de inserção ou não na rede, entendeu? No IP. É esse formulário, sim. Só um minutinho, gente, porque são 2 formulários aqui, volto a dizer, estou fazendo Um é da várias votação coisas e outro é o das ao presenças. mesmo Não, mas tempo. todos os 2, quando eu abro, entra no mesmo texto, que eu tenho que botar meu Olha, nome. é muito estranho, porque eu acabei de votar e tenho vi a que mesma tem gente que cognição. votou. Vi que tem gente que votou. Mas agora, ó, vou botar o link da votação no chat, tá? Está escrito votação e vou botar o link do lado. Obrigada, Foi da Ellen. votação. Agora eu vou mandar o da presença. Da presença eu já vi que a galera começou a entrar aí, ó. Tá bom a coisa, já entenderam que precisamos trabalhar juntos. Agora vai o da presença. Lembrando, gente, que cada dia da plenária terá uma lista de presença. Nem todas as pessoas se inscreveram em todas as plenárias. E, de qualquer forma, é importante para a gente ver o fluxo de pessoas que todos respondam à lista de presença, para a gente ter uma média, né? Poder fazer uma leitura em números, né, em dados de como foi esse evento, tá? Então, a gente teremos listas de presença também nos GTs, isso para facilitar a vida da gente também na hora de gerar os certificados, e teremos listas de presença também nas conferências. Lembrando que as conferências serão realizadas ao vivo, com transmissão ao vivo pelo YouTube. Então, a pessoa que não se inscreveu, mas quiser assistir, só vocês passarem o link do YouTube, que será amplamente divulgado também. Bem, se ninguém tem mais nada a dizer, eu passo a palavra, né, para o Juan, para que ele possa encaminhar aí as finalizações. E parabéns, estamos dentro do prazo, 11h30, terminaremos. Aqui com alguma ginástica. Conseguimos. O Juan tinha feito uma indicação muito clara para eu não me esquecer dos GTs, então aí tentei fazer essa. Parece que Marco falou que tinha pessoas ali perguntando pelo chat, Marcos? Já passei, era sobre as listas e a Ellen já resolveu. Eu abri aqui, as listas estão ok, Juan. Sim, eu também fiz o processo. Então, a gente então creio que se calhar o Juan pode terminar. Pela minha parte, não tenho mais orientação nenhuma de alinhamento. Ok, obrigado, Isabel. Eu agradeço. Só uma indicação, a gente tem que concluir daqui, ser muito pontual nas plenárias, porque daqui a meia hora começa no GT, então a gente tem convidados, tem pessoal também que vai assistir público, então a gente vai concluindo esta parte da primeira plenária, nós vamos a felicitar todos por essa nova organização que a gente tem, tá? Vamos a torcer que vai ter muito sucesso tudo isto, tá? Então, a gente se vê daqui a pouco, a meio-dia, com os GTs, e depois, na tarde, 16 horas, com a conferência. Hoje corresponde à conferência
de decolonialidade. Tá? Então tá, a gente vai fechando por aqui e a gente se encontra na plenária de amanhã, que vai ficar, a gente vai falar sobre a formação de professores em inclusão, e a sexta-feira já a gente vai aprofundar o tema do estatuto. Tá bom? Então tá.